Fala galera, então, vim comentar aqui essa versão de Mickey Mania, versão de Super Nintendo. Eu joguei bastante desde criança e eu peguei esse port para a versão de Playstation. Não joguei a versão de Mega Drive e nem a versão de Sega CD, mas sabe como é que é. Então, antes do vídeo começar, eu vim pedir encarecidamente para vocês curtirem, compartilharem, jogar na rede social de seus amigos, porque esses vídeos são feitos com muito carinho para vocês. Eu sempre tive aquele tempinho, vou gravar alguma coisa. Espero que vocês gostem e simbora falar no vídeo um pouquinho do meu sofrimento sobre Mickey Mania. Valeu! Ah, 1994, quanta saudade de você. Quanto jogo bom foi lançado para Super Nintendo e Mega Drive, e um deles fez parte da minha infância. Eu fiquei muito bobo pelos gráficos, pela música apaixonante e tudo aquilo que eu poderia querer como criança. No caso é Mickey Mania, The Timeless Adventures of Mickey Mouse, ou traduzindo, Mickey Mania, as aventuras intemporais de Mickey Mouse. Mas por que intemporais? Porque cada fase se trata de um episódio do desenho do Mickey Mouse. Então você vai ver muita coisa famosa, como Moose Hunters, aquele episódio do Caçador de Alce, Lonesome Ghosts, que é aqueles fantasmas que aprontam pra caramba com Mickey Mouse, Steamboat Willie, que é um dos mais famosos, né? Que é um dos primeiros, ou o primeiro, se eu não me engano, que é o todo em preto e branco, aquela coisa toda. Beleza, aí você pergunta, ué, tem alguma coisa de errado com esse game? Pra mim não. Só que 2 anos após, inventaram, em 96, de fazer uma espécie de remake desse jogo. Um remaster, né? Na época praticamente não existia esse lance de remake ou remaster. Chamado de Mickey's Wild Adventure, ou A Aventura Selvagem do Mickey. Vai saber por que eles falaram isso, a aventura selvagem do Mickey, sinceramente. E é dele que a gente vai falar hoje. As minhas impressões não foram muito boas, porque após anos eu joguei ele no Playstation e zerei esse jogo. E vou falar para vocês as impressões para um remake ou um remaster, como deveria ser. Esse jogo ele não é nem um pouco agradável. Mas Fernando, você tá exagerando, cara? Não, não tô exagerando. E eu vou dizer para vocês o motivo da minha revolta com relação a esse game. Então, simbora falar um pouquinho dele, desse mesmo, Mickey's Wild Adventure. O nome. Essa versão de Playstation é tão considerada que se você procurar no Wikipedia da vida, você não vai encontrar muita informação, somente essa, que mudou de nome, ponto. Eu pesquisei aqui e não achei muita coisa. Vamos começar falando dos aspectos técnicos. Primeiro da versão de Super Nintendo. Quem desenvolveu esse game foi a Traveler Tales, que é responsável por muitos jogos baseados em filme, como Toy Story, Vida de Inseto, o Toy Story 2, Buzz Lightyear ao Resgate e Encontrando Nemo. Fez uma parceria também bem grande com a Sega, desenvolvendo vários jogos do Sonic. E também foi responsável por Crash to Insanity. Tem uma porrada de coisa que essa produtora fez, então vamos continuar com os aspectos técnicos. É um game simples de plataforma no qual Mickey pula e atira umas esferas, não sei se são de vidro, não sei te explicar qual é a situação de aquelas esferas doidas lá não. Ele atira para cima e para baixo, simples, não tem dificuldade, beleza. Os comandos na versão de Super Nintendo são precisos, o Mickey vira, volta, pula, desliza, então não tem dificuldade para controlar o Mickey, a velocidade dele é muito boa. Mas aí, como eu falei com vocês, minha querida galera, vamos falar da versão de Playstation também. Vamos tentar tocar um pouquinho da versão do Super Nintendo, que foi a que eu joguei. Eu não joguei de Mega Drive, nem a de Sega CD também, que dizem que é a melhor, mas foi a versão de Playstation e Super Nintendo que eu vou especificar aqui. Uma das coisas que mais me chama a atenção em qualquer jogo, e sei que com vocês também acontece isso, é a trilha sonora. Eu vou botar um trechinho aqui de cada música, de algumas músicas na verdade, para vocês verem a diferença antes de eu começar a reclamar, porque eu vou reclamar pra caramba. Antes especificando que as versões de Playstation que eu joguei são orquestradas. Mas Fernando, você não gosta de orquestra? Pô, me amarro, tem muita coisa boa. Principalmente se você escutar um bom Symphony of the Night do Castlevania, você fica, oh meu Deus, o que é isso? Como aquele cara zoando, né? Oh meu Deus! É maravilhosa a orquestra. Mas vamos escutar um pouquinho da primeira fase, Steamboat Willie, Super Nintendo, vai! Agora PlayStation, vai!
Vou apresentar um pouquinho mais longe. The Mad Doctor, Super Nintendo. Vai! E agora a versão de PlayStation. Vai! Vocês perceberam? Não quer dizer que eu esteja aqui para esculachar a versão orquestrada, mas quando você joga a versão de Super Nintendo, todo o som... Ai, Fernando, você não entende já? Não, mas você percebe a emoção do som da versão de Super Nintendo com a versão de PlayStation. Parece que mesmo a versão de Super Nintendo sendo feita em MIDI é algo que, sei lá, tem sentimento. A versão de PlayStation não. Na minha concepção, para vocês não falarem que eu só reclamo, a versão Mickey and the Beanstalk para mim foi a mais parecida e realmente esse arranjo ficou muito, mas muito bonito. Vou até botar um pedaço. Super Nintendo, vai! Agora a versão de PlayStation, vai! Perceberam? Não é porque você tem muito recurso como orquestra a seu dispor que não tem um sentimento feito somente num tecladinho MIDI. Então, vamos falar agora dos gráficos. Os gráficos, como vocês podem ver, são muito, mas muito bonitos. E com certeza, de longe, a versão de PlayStation ganha. São detalhes a mais, um fundo mais colorido, personagens com uma movimentação melhor, mas epa! Movimentação melhor? Pera aí. Movimentação melhor foi uma forma de dizer, no caso eles se movimentam com mais fluidez, só que não quer dizer que o controle seja tão acurado quanto a versão de Super Nintendo, mesmo a versão de Super Nintendo tendo vários quadros cortados. Eu preferia 10 mil vezes que a versão de PlayStation tivesse quadros cortados, mas a movimentação do coitado do Mickey ficasse exata, porque vocês não sabem o quanto eu sofri para conseguir pular e atirar uma esfera no inimigo várias vezes. Na versão de Super Nintendo você consegue pular e atirar umas 3 esferas por vez, dependendo da altura que você conseguisse pular numa mola. A versão de PlayStation você não consegue. E tem um detalhe, para você virar o Mickey, meu Deus do céu, é uma lentidão, é uma dificuldade, isso vai te atrapalhar várias vezes. A versão do Super Nintendo ele é ágil, parece que a versão de PlayStation está rodando a 20 frames per second, ou seja, a versão de Super Nintendo em velocidade ganha. Todo mundo sabe aqui que o PlayStation sempre sofreu muito para gráficos 2D, mas pô, não justifica, né? Tá fazendo um porte de uma versão caseira de 16 bits, então pelo menos isso deveria dar certo. E isso sem contar os slowdowns que vira e mexe dá. Eu tava jogando aqui no meu PS Vita,
que de certa forma tem algumas vantagens em relação à versão de PlayStation. É um port também e tem uns baita slowdowns. Eu lembro que eu também joguei a versão do PlayStation caseiro, do console de mesa, e tinha slowdown. Então, se você está acostumado com a velocidade da Super Nintendo, você vai se decepcionar e muito da versão de PlayStation. Vamos falar um pouquinho aqui da dificuldade. E sinceramente, a curva de dificuldade nesse game chega a ser injusta. Eu não sei se é porque a versão de PlayStation conseguiria colocar mais inimigos na tela, mas a última fase ou as últimas fases, que são sequências, são muito injustas. Inclusive a fase da torre, porque o sistema de detecção desse jogo é muito falho. É muito inimigo na tela, qualquer coisinha você pulava por cima daqueles caras atirando flecha, aquelas doninhas atirando flecha, encostava no seu pé, é mais uma porrada. Pulava, escorregava, é mais uma porrada. Então dá pra passar raiva. Enquanto você tinha agilidade na versão de Super Nintendo, pulava por cima deles, das doninhas, e conseguia uma boa velocidade, a versão de PlayStation você vai tentar, o pulo vai ser falho e você vai tomar a porrada de qualquer jeito. E olha, Sony, por favor, dificuldade não quer dizer injustiça, tá? Ser difícil é colocar um inimigo mais durão, é uma dificuldade em relação à plataforma que pode ter uma distância maior. Agora, tacar um monte de inimigo na tela e você só com uma esferinha para você passar e cada um enlouquecendo para cima do outro e você ter que se virar para passar nas últimas fases é injusto. Sabe por quê? Porque você não vai conseguir se virar e pular ao mesmo tempo da melhor forma. Você pode tacar um monte de esfera, mas é bem complicado. Você vai se embananar tudo, a verdade é essa. Agora bora falar de coisa irritante, porque a versão do PlayStation tem muita coisa irritante. Vocês lembram que na versão de Super Nintendo, quando o Mickey perdia, ele caía de uma altura e com aquela flor amarela fazia pão, morria. Somente isso. A versão de PlayStation tem uma corneta irritante, que eu vou botar o som dela para vocês aqui agora nesse pequeno vídeo. Pois é irritante toda vez que você morrer escutar. E se você não sabe também, a cada vez que o Mickey realiza uma ação, ele repete a frase. Ele vê o inimigo, oh, it's an enemy. Ele repete toda vez que ele encontrar o inimigo, oh, it's a beanstalk. Oh, it is this. Oh. Então ele fica que não retarda, reclamando de tudo ao mesmo tempo. Porque eu não sei se na cabeça da Traveler Tale ia achar isso bonito. Nossa, o Mickey está falando bastante. Eu preferia 10 mil vezes que ele continuasse com aquele do Super Nintendo do que com essa porcaria de background falado que eles botaram na versão de PlayStation. Por favor, né? Porque torna-se irritante o Mickey repetindo toda a santa frase. Oh, it's enemy. Oh, it's enemy. Oh, it's a fucking enemy. Quando você pegava um item, tinha aquele som de estrelinha, que é esse aqui. Pois é, mas porque toda vez que você pega uma estrelinha, agora faz assim, ó. Oh, pegou um item. Oh, porque só praticamente tem 3 itens durante o jogo, que é vida, estrela e esfera. E ele vai pegar a estrela e fica. Oh, pegou o item. Oh. Isso é irritante. Não sei quem fez isso, quem mudou lá na Sony, seja que for, na Traveler Tales, mas meu Deus do céu, tem que ter muita paciência para aguentar a repetição de frases, inclusive a dos inimigos. Tá bom. Eu acho que a única parte que eu gostei de botar em voz no Mickey Mouse é a parte que ele pula na corrente e fica gritando Tarzan. E aquilo ali foi legal, uma referência bacana, é uma ótima referência. E quando eu era criança, eu adorava aquelas fases da perseguição, né? A fase da perseguição, na verdade, que era aquele alce. Então você vê. Vou botar aqui um vídeo da parte da perseguição, você vai ver como ela é bacana. Aquele efeito de profundidade do Super Nintendo. Mas aí, mais uma vez, galera, a versão de PlayStation tentou inovar, né? Porque, eu sou um port, mas eu tenho que ser tipo um reboot, com um pouquinho de remake e um pouquinho de remaster. Eu vou ser um pouquinho de tudo. Eles conseguiram estragar a fase de fuga do alce. É sério, a pista é toda louca. Tacaram um monte de pedra na pista e, sinceramente, tem que ter muita paciência para aguentar isso. Não, sinceramente, é o que eu acabei de falar com vocês, a dificuldade chega a ser injusta. A versão de Super Nintendo é justa, ela tem todo um processo,
uma curva de aprendizado. Agora, a versão de PlayStation, meus amigos, você vai passar raiva, mas não é porque você não vai saber jogar, é porque o jogo vai ser injusto com você, muito injusto com você, injusto é demais com você. E eu falo pra vocês, eu não tô aqui somente pra criticar. Tem pontos positivos? Tem. Mas eu não achei. Se você achou, comenta aqui embaixo. Fala pra mim assim, Fernando, você tá errado. Mas vamos comentar na boa, né? Vamos tentar ser civilizados, comentar de uma forma calma. Quem quiser pode comentar aqui embaixo. Falar, olha, mas Fernando, eu gosto da versão de PlayStation. A versão de Sega CD é melhor. É uma questão de opinião. Só tô falando por vocês, pelo sofrimento que eu passei. Pra quem quiser se manter com memórias mais vívidas em relação à versão da aventura do Mickey, joga de Super Nintendo. Você não vai perder tempo. Joga de Super Nintendo, por favor, Super Nintendo. Galera, é bem difícil. Vocês viram minha frustração com relação a esse game. O jogo é maravilhoso, a versão de Super Nintendo pra mim é suprema. Mas Fernando, você é nintendista? Não, eu dou valor àquilo que pra mim é bem feito. É uma opinião pessoal. Qualquer coisa vocês podem comentar aqui embaixo, mantendo respeito, todo mundo na paz, todo mundo amigo, sem ninguém brigar, esculachar o outro. Simbora propagar a palavra dos videogames e até um próximo vídeo, valeu? Então é isso, curta, compartilhe, goste de tudo um pouquinho, que eu sei que é feito de todo o coração para cada um de vocês. Valeu? Nando out!